Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de segurança da informação. Antes da gente começar a aula de hoje, pessoal, lembrando sempre quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje que diz assim: Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software, que a partir de um conjunto de regras analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Entre os tipos existentes, o firewall de filtragem de pacotes é responsável por realizar o controle de acesso à rede, ou seja, todos os pacotes que entram e saem são analisados. Uma vantagem competitiva desse tipo de firewall consiste no ou na: letra A, exigência de autenticação de usuários. Letra B, proteção da rede contra pacotes de dados maliciosos. Letra C, apresentação de baixo custo e de eficácia bastante satisfatória. Letra D, fornecimento de elevado nível de segurança em relação aos pacotes. E a letra E, garantia da filtragem de protocolo nas camadas de aplicativos. Bem, pessoal, uma coisa muito importante aqui. Quando nós vamos analisar o termo firewall, ele a princípio é, obviamente, um muro, uma parede de fogo que protege o computador do usuário contra invasões. Então ele é basicamente um recurso utilizado para impedir invasões ao sistema ou à rede, né? E aqui até eu mostro uma imagem bem ilustrativa sobre a ideia do firewall. Imagina ele como sendo aquela parede, aquele muro, né? Ali nós temos o computador do usuário, ou a rede interna, por exemplo, de uma empresa, e ali nós temos a internet representada por aquele globo. Percebe que tem vezes que o firewall permite o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário, mas tem vezes que ele bloqueia e impede o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário. Portanto, ele funciona mesmo como vamos imaginar, filtro de pacotes de dados. Sim, existe a atuação de firewall por filtro de pacotes de dados, que é o que a questão sugere, ora permitindo o que ele considera tráfego autorizado, ora bloqueando e impedindo o que ele considera tráfego não autorizado, né? Então, quando a gente fala do firewall, por exemplo, dentro das políticas de segurança, é a permissão para somente circularem as informações autorizadas, né? Isso é a política de segurança que o firewall vai implementar. E ele tem essa atuação, sim, por filtro de pacotes de dados, que é uma das funções, dos tipos de implementações mais comuns de firewall, por filtro de pacotes de dados. E é importante sempre dizer que o firewall ele pode aparecer como software, como o caso do firewall do Windows, e pode aparecer também firewall hardware, porque existem empresas e corporações que adquirem equipamento de rede chamado firewall para proteger a rede contra invasões. Nessa atuação do firewall por filtro de pacotes, são criadas então com regras que vão listar origens e destinos aceitáveis e também origens e destinos bloqueados. E é por isso que ele vai saber, através dessas regras, o que é permitido e o que não é permitido. Vai permitir o tráfego de dados ou não vai permitir, de acordo com essas regras que vão listar essas origens e destinos aceitáveis, origens e destinos bloqueados. Nessa atuação por filtro de pacotes de dados, ele é responsável por realizar justamente esse controle de acesso à rede, ou seja, todos os pacotes que entram e saem da rede acabam sendo analisados pelo firewall quando ele é dito atuação por filtro de pacotes. Outra coisa importante é que existem algumas vantagens que devem ser lembradas para a prova em relação ao firewall nesse tipo de atuação por filtro de pacotes. As principais vantagens, eu diria, o baixo custo de implementação desse tipo de firewall e também uma eficácia bastante satisfatória em relação a esse baixo custo de implantação e também a segurança que ele oferta à medida que ele vai ficar verificando os pacotes que entram e que saem da rede, né? Perfeito, pessoal. Voltando aqui na questão, ele era bem claro, no final da questão ele dizia
entre os tipos existentes, o firewall de filtragem de pacote, quer dizer, ele está perguntando especificamente sobre o firewall de filtragem de pacote, é responsável por realizar o controle de acesso à rede, ou seja, todos os pacotes que entram e saem são analisados. Até aí está perfeito, é assim que funciona o firewall de filtro de pacotes. E ele diz, uma vantagem competitiva desse tipo de firewall consiste... Qual é a grande vantagem, ou diríamos, boas vantagens do firewall na sua atuação por filtro de pacotes? Eu diria que mais importante é o baixo custo e a eficácia satisfatória. Porque ele tem um baixo custo, portanto qualquer empresa pode implementar ele, porque ele apresenta um baixo custo e apresenta um bom nível de segurança, quer dizer, uma eficácia contra invasões bem satisfatória, e por isso mesmo nossa resposta aqui de vantagem na atuação por filtro de pacotes é a letra C de Canadá, que dizia apresentação de baixo custo e de eficácia bastante satisfatória. Então, C de Canadá ficou aqui o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!